É nessa segunda parte da aula que eu espero efetivamente que você tenha tomado seu café, que você tenha tomado um golinho de água, que você tenha feito o seu suco de laranja, que você tenha tomado o seu suco verde, que você tenha conseguido conectar, concentrar efetivamente na aula, fazendo a leitura do artigo 59 e do seu parágrafo. Pois encerrei o último bloco falando ou questionando quando seria o momento adequado de usar uma lei complementar, quando seria o momento adequado de usar uma lei ordinária. E de maneira bem direta, eu disse assim, quando o legislador determinar. E, Rafael, isso me pareceu meio grosseiro, isso me pareceu meio impositivo. Me mostra esse artigo 59, parágrafo único, para que eu possa entender essa situação. Claro, apesar de já terem visto esse artigo, mostro para vocês na minha Constituição. Dá uma olhada, artigo 59, parágrafo único, está escrito assim: lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. E olha que pergunta mais simples. Quem deve tratar efetivamente da alteração, elaboração, redação e consolidação das leis? Rafael, você acabou de ler. Lei complementar. Bingo! Matou! Nesse caso, o legislador, o poder constituinte originário, determinou que para tratar do assunto do parágrafo único do artigo 59, você deve utilizar a espécie normativa, o ato primário chamado lei complementar. Pode ser uma lei ordinária aqui? Negativo. Não. Por quê? Porque o poder constituinte originário, porque a sua Constituição afirmou que tem que ser lei complementar. Deixa eu ver se você entendeu efetivamente a matéria. Se a Constituição não falar nada, é lei complementar ou é lei ordinária? Se a Constituição for silente, se a Constituição não especificar, você pode tratar essa matéria por meio de uma lei ordinária, que é uma lei normal, que é uma lei mais fácil de ser feita do que uma lei complementar. É como se o poder constituinte pudesse escolher que os assuntos tratados por lei, alguns tivessem mais cuidado, que precisasse de mais votos, que seja necessário mais discussão. E para esses casos, ele determinou que deve ser feita através de uma lei complementar. Já para outros casos, que pode ser mais rápida, que é uma deliberação mais singela, que exige um número menor de votos, nesse caso sim, pode ser tratado por meio de lei ordinária. Então preste muita atenção nessa situação. Se a sua Constituição não falar nada, ela está falando efetivamente da lei ordinária. Quando for hipótese obrigatória de lei complementar, vem de forma expressa na sua Constituição. Para isso, eu gostaria que você ficasse atento a mais alguns exemplos. A doutrina adora contar esse assunto falando exatamente do quê? Do imposto sobre grandes fortunas. Imposto é o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Para instituir o imposto sobre grandes fortunas, a Constituição Federal vai exigir, lá no seu artigo 153, a utilização de uma lei complementar. Logo, pode o parlamento, pode o Congresso fazer uma lei ordinária e criar o imposto sobre grandes fortunas? De jeito nenhum. Não pode, é vedado, é proibido, não dá, não é assim. Não pode ser feito dessa forma. Para criar o imposto sobre grandes fortunas, a Constituição determinou de forma clara que ele deve ser feito por meio de uma lei complementar.
E sempre que aparece uma lei complementar, e aí é um cuidado que eu gostaria que você tivesse até na análise do seu vade-mecum, né? Sempre que você vai trabalhar com uma lei complementar, ela vem separado das leis ordinárias, né? O número da lei complementar sempre é menor, aparece lá, LC, lei complementar. Mais um exemplo. Se você pegar, vou mostrar, deixa eu mostrar aqui na minha Constituição. Mais um exemplo, olha só. Se você pegar o artigo, vou esperar focalizar aqui, ó. Se você pegar o artigo 146, tá escrito assim: cabe a lei complementar, cabe a lei complementar. Pessoal, se cabe a lei complementar, significa que o poder constituinte originário determinou que aquele assunto deve ser obrigatoriamente tratado por meio de lei complementar, não cabendo ali escolha, opção, não tem nada disso. Tem que ser feito por meio de lei complementar. Não dá. De novo, ó, só para encerrar mesmo essa discussão. Lei complementar, olha o artigo 163 do meu grampo aqui, ó. 163. Lei complementar disporá sobre. Lei complementar disporá sobre. E aí, eu gostaria que você lembrasse de uma famosa lei complementar, que é a lei complementar, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar 101 de 2000. Se você tiver curiosidade, dá uma paradinha na aula aqui agora. Vai dar uma olhada na Lei Complementar 101 de 2000, 101/00, conhecida como LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E olha que eu estou falando muito, para que não reste dúvida, eu sei que está demorado, mas aí você tem que responder de maneira bem efusiva. Se estiver previsto que aquela matéria é tratada por lei ordinária, aliás, não é tratada, não é exigida que seja tratada por lei complementar, a Constituição não falou nada, então é caso de lei ordinária. Se for produzida uma lei complementar, ela pode detalhar, regular, conduzir aquela situação? Rafael, você acabou de falar que quando é lei complementar, a Constituição tem que trazer de forma clara. E quando não é, quando não tem falando nada, é lei ordinária. Aí você acaba de levantar uma hipótese onde o legislador não falou nada, e mesmo assim o legislador constituinte não falou nada, e o legislador infraconstitucional vem e cria uma lei complementar, onde poderia ser tratada como uma lei ordinária. Tem validade essa lei complementar? Para a maioria da doutrina, sim, por um simples fato. Quem pode o mais, pode o menos. Se é mais difícil aprovar uma lei complementar do que uma lei ordinária, uma lei complementar pode ficar no lugar de uma lei ordinária. O que jamais será possível é uma lei ordinária ser utilizado no lugar de uma lei complementar. Essa pergunta já caiu na prova da magistratura de Minas e era só você pensar nessa diferença para você conseguir acertar. Bom, pessoal, já falamos bastante sobre essas diferenças, sobre essas características gerais da lei ordinária e da lei complementar. Mas a partir do artigo 59, o que nos interessa efetivamente é falar do processo, do caminho para se chegar na elaboração de uma lei ordinária e de uma lei complementar. Então eu vou sair desse slide e talvez entrar num dos principais slides do seu curso. E olha a responsabilidade, tratar de tudo que está no próximo slide. Tentei fazer de uma maneira bonitinha, e aí você tem que acompanhar de forma gradativa comigo, porque o caminho de formação da lei ordinária e da lei complementar está aqui, colocada nesse slide. Então o que eu faço? Eu paro a aula agora e você respira. Já acabei com todo o assunto introdutório e você vai voltar com tudo no caminho que vem de iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto e no finalzinho chega até a formação da lei. Então, olha, é curto esse bloco,
porque nós vamos falar muito no bloco que vem. Você não imagina a quantidade de assuntos, a quantidade de perguntas que temos para fazer diante do caminho, do processo, da forma de produzir uma lei ordinária e da forma de produzir uma lei complementar. E sempre é legal estudar esse caminho se você estiver comparando com a emenda à Constituição, se você estiver comparando com as medidas provisórias. Então, quem está fazendo um mapa mental, quem está fazendo um resumo da matéria, a minha sugestão é que você leia o artigo 60 antes de escutar a próxima aula. E só para relembrar algumas coisas do artigo 60, você vai ver que são poucas pessoas, ou é difícil ter alguém legitimado para propor uma emenda à Constituição. E aí você vai perceber que a iniciativa de uma lei ordinária, de uma lei complementar, é muito maior. Você vai perceber que o quórum da emenda à Constituição é muito diferente do quórum da lei ordinária e da lei complementar. Você vai perceber que na emenda à Constituição quase não tem presidente da República participando. E aqui nós temos uma etapa que é típica do presidente da República. Emenda à Constituição está lá todo no artigo 60. Faça uma rememorização, faça uma recapitulação das emendas à Constituição. Dê uma lembrada no que são cláusulas pétreas, porque você já sabe. Se descumprir o caminho de produção da emenda à Constituição, essa será uma emenda à Constituição inconstitucional. Porque normas originárias da Constituição não podem ser inconstitucionais, mas a emenda à Constituição pode sim ser uma norma inconstitucional. Então eu saio da sua frente. Você já sentiu o drama, você já viu. E tem diversos artigos a serem analisados na próxima aula. E aí nós vamos fazer o quê? Analisar um por um. Analisar todos os assuntos. E você não imagina como que dentro de cada um desses tópicos, cada um dentro desses quadradinhos, tem assunto para a gente falar por muitos e muitos minutos. Então, espero por vocês no próximo bloco, aí sim, com força máxima.